ela precisa saber que terá consequências. Aliás, esse é um ponto principal do castigo, viu? Afinal, gente, para que serve um castigo? Para quê? Para mostrar para a criança que fazer coisas que não pode tem consequências. E consequências negativas. Consequências ruins na vida, gente. As consequências serão automáticas, serão naturais. Exemplo, se ela faltar no emprego ou chegar sempre atrasada, ela vai ser demitida, né? Algumas vezes pode ser que seja divertida, né? Mas de qualquer forma, se continuar, vai ser demitida. É uma consequência natural. Então, ela vai tendo percepção, né? De que atos ruins têm consequências ruins. Então, isso é uma forma de começar, né? A ter essa consciência. E tudo começa em casa. São através dos castigos que ela recebe em casa. As disciplinas. Eu fiz uma coisa que a minha mãe disse que eu não podia. Então, eu tive uma consequência. É por isso que aconteceu isso. Os castigos. E a consequência foi ruim por conta disso. Então, a criança vai começar a pensar, eu não tive tudo que eu quis, porque eu fiz muita coisa que eu quis e não podia. Então ela vai ter essa percepção. É em casa que começa, gente. É importante o pai e a mãe ter essa visão, sabe? Agora sim, você falou pra criança que ela fez uma coisa que não devia ser feita, certo? Certo. Eu vou te colocar de castigo. Então o castigo é aquilo que você elaborou como sendo sensato, como tendo lógica. Então para crianças bem pequenininhas, tem que ser conforme, né, a idade, né, gente? Porque para que elas entendam e aprendam. Então, uma criança muito pequenininha, você precisa falar a linguagem de cada faixa etária. Então, uma criança bem pequenininha tem aquele famoso quartinho do pensamento, sabe? Então, dá para considerar mais ou menos 1 minuto por ano de idade da criança. Então, se ela tem 2 a 3 aninhos de idade, já pode colocá-la no cantinho do pensamento. Você vai ficar aí sentadinha, pensando no que você fez. E passando para ela a informação que ela fez uma coisa errada. Então você vai ficar aí pensando no que você fez. Você fez isso, isso e isso. Vai pensar no que você fez, que tá errado, não pode. Ela vai ficar ali. E ela tem que cumprir o castigo, tá, gente? Você tem que policiar. Não é só largar lá e pronto. Ficou no cantinho do pensamento, você vai ter que policiar. E uma coisa importante. Olha só uma coisa importantíssima para você. Ficar ameaçando, ameaçar e nunca castigar. Isso não funciona e você está estragando a criança. Não ameace uma coisa que provavelmente você já sabe que não vai fazer, gente. Não fica ameaçando se você sabe, tem certeza que não vai fazer. Não ameace, por exemplo, deixar uma criança sozinha em casa no dia que você tá para viajar. Se você não me obedecer, eu vou te deixar em casa. Mas você não vai fazer isso, gente. Quem que vai viajar e deixar a criança sozinha em casa? É doido? Não vai fazer. Imagina, seria até um absurdo fazer uma coisa dessa, né? Então não ameace, não proponha, não passe essa ideia para a criança. Já viu que criança que tá tão acostumada a ouvir o pai, a mãe ameaçar e não fazer, não cumprir o que ameaçou, ela acaba ficando uma criança sem vergonha. Aí que ela faz de pirraça, porque sabe que o pai e a mãe só ameaça e não faz nada. Mas você está estragando essa criança, porque a vida vai arrebentar com ela quando ela for adulta. Então você, pai, mãe, seja quem for que cuide dessa criança, você tem um papel muito importante na vida dela. Você está participando diretamente da formação de personalidade dela. Você tem uma responsabilidade muito grande. Então não passe essa ideia para a criança. Não ameace se você não vai fazer. Por vários motivos também. Você pode cair em descrédito, né? Ah, promete não faz. Vira uma criança sem vergonha. E outra, né, gente? Isso pode assustar a criança, pelo amor de Deus. Você pode estar passando uma informação muito pesada para ela, né? Pensa como vai ficar a cabecinha dessa criança. Nossa, minha mãe pensou em me deixar sozinho. Nossa, meu pai pensou em fazer isso comigo. Eu fiz algo tão ruim assim pra minha mãe e meu pai fazer isso comigo. É, gente, difícil. Então, não prometa coisas que você não pretende fazer. Prometeu? Faça. Falou que ia deixar de castigo? Realmente, coloque de castigo. Porque eu tô mentindo?
qual é a ideia, né? Qual é a imagem que eu tô passando pros meus filhos. Minha mãe é uma mentirosa. Minha mãe fala que vai fazer e não faz. A criança cresce com aquilo, né? Tá, agora a pergunta que não quer calar. Como deve ser aplicado o castigo?